Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Catecismo. Estamos na 4ª aula de Catecismo de nossa série. Como você vê, a gente vai para frente com bastante tranquilidade, sem pressa para acabar. Afinal das contas, a vida é longa, né? O catecismo também é comprido, então a gente precisa estudar com calma. Nós estamos no capítulo 2, Deus vem ao encontro do homem. O capítulo 1 falava de quê? Falava do fato de que o homem ele é capaz de Deus, ele é capaz com seus limites, evidente. É capaz no sentido que ele recebeu uma racionalidade de Deus. Essa racionalidade, ela sofreu um pouco com o pecado original, mas não foi totalmente deturpada. Por quê? Porque se a racionalidade humana tivesse sido totalmente deturpada por Deus, o homem não seria nem sequer capaz de acolher a revelação. Ou seja, Deus que fala ao homem, Deus que se dirige ao homem, encontraria no homem ouvidos moucos. Ou seja, o homem não poderia escutar Deus e entendê-lo. Se a nossa cabeça fosse completamente deturpada pelo pecado original, Jesus viria e a gente deturparia tudo aquilo que ele dissesse, tudo aquilo que ele falasse para nós. Então, é por isso que aquele primeiro passo do primeiro capítulo é necessário. O homem tem que ser capaz de Deus, capax Dei, para que, então, Deus se revele ao homem. Então, o Catecismo faz um resumo disso no número 50. Ele diz assim: mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir de suas obras. Nós já vimos que isso é uma expressão do Concílio Vaticano I. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças. É a revelação divina. Ou seja, Deus se revela a nós também em coisas que nós jamais iríamos deduzir. Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Qual é o raciocínio, qual é o filósofo que poderia adivinhar isso? Não, a gente só sabe da Santíssima Trindade porque Deus revelou. Se Deus não tivesse revelado, né, nós não teríamos absolutamente nenhum conhecimento de que Deus é trino. Isso a gente só ficou sabendo por quê? Porque veio o Filho e começou a nos falar do Pai. Então nós vimos que se existe um Filho, existe um Pai. Então foi revelado também, manifestado o Espírito Santo derramado nos nossos corações. Aí ficamos sabendo que existe um Espírito Santo. Não é? Então é através do acontecimento da vinda de Jesus Cristo e do derramamento do Espírito Santo que nós ficamos conhecendo que existe a Santíssima Trindade. Agora, isso é uma dedução lógica? É um raciocínio humano? Não, nada disso. Isso é uma revelação divina. Deus interveio, Deus entrou na história. Né? Então, está aí a citação, a referência do rodapé do Concílio Vaticano I, no Denzinger, número 3015. Então, você já aprendeu, né, a achar nesse volume do Denzinger Hünermann, que é publicado pela Loyola e pelas Paulinas. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé moral. O número que está citado ali é 3015. Portanto, é a Constituição Dei Filius, que foi promulgada na 3ª sessão do Concílio Vaticano I. Para você se localizar no tempo, né, nós estamos exatamente no ano de 1870. Então foi antes de Garibaldi acabar com a festa, né? Antes da brecha de Porta Pia, quando Garibaldi então entrou e tomou posse da cidade de Roma. Pois bem, Concílio Vaticano I, que não foi concluído. Né? O que é que diz o número 3015?
Ele é até bastante compridinho, né? A nota que quer se colocar aqui é que existem coisas que a divina revelação somente que conhece. Ele diz assim: o constante sentir da Igreja Católica tem também sustentado e sustenta que há duas ordens de conhecimento distintas não só pelo princípio, mas também pelo objeto. Pelo princípio, visto que numa conhecemos pela razão humana e noutra pela fé divina. E pelo objeto, porque, além daquilo que a razão natural pode atingir, são propostos para crermos mistérios escondidos em Deus que não podemos conhecer sem a revelação divina. Então, está vendo? A fé e a razão são as formas de conhecermos, mas também o objeto é diferente. Pela fé, a gente conhece muito mais do que conheceu pela razão. E é interessante a gente notar também o seguinte, que você já sabe que Deus é Deus, através de Jesus Cristo, e pela revelação. Mas quando você faz um esforço filosófico também de pensar a respeito de Deus filosoficamente, você descobre outras coisas, não é? Que você não tinha enxergado pela revelação. Então é interessante como fé e razão realmente andam articuladas. Falo revelando seu mistério, seu projeto benevolente, que concebeu desde toda a eternidade em Cristo em prol de todos os homens. Revela plenamente seu projeto enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, aquilo que eu falei para vocês, os dois envios, as duas missões, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo, é que nos revela, né, Deus na Santíssima Trindade. O artigo 1º desse capítulo, então, fala a revelação de Deus. Só para vocês se localizarem, né? Vamos olhar que o artigo 2º vai falar da transmissão da revelação. É importante a gente saber disso, que não é somente uma questão de Deus revelar, é também como é que a revelação é transmitida. E aí nós vamos ver a Sagrada Escritura, a tradição, o papel do magistério nessa transmissão da revelação. Então, são duas secções importantes desse capítulo: a revelação e a transmissão da revelação. Vamos nos deter agora na revelação. Quem vai ser nosso companheiro durante essas aulas em que nós vamos estudar a revelação de Deus vai ser a Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II. A Dei Verbum é dos documentos produzidos pelo Vaticano II, a meu ver, é o documento mais extraordinário. É realmente uma coisa assim muito, muito, muito bem feita e vale a pena você ler a Dei Verbum. Mas nós vamos ver trechos importantes da Dei Verbum. Vamos começar agora, número 51. Já começa com um parágrafo, todo ele dedicado a Dei Verbum. Só para você saber, no Denzinger Hünermann, já temos aqui as citações do Concílio Vaticano II. A Dei Verbum, por exemplo, está a partir do número 4201 do Denzinger, né? Está lá o proêmio com a citação que é feita aqui, que é o número 2 da Dei Verbum, né? Aprove a Deus, começa o número 2. Placuit Deo in sua bonitate et sapientia se ipsum revelare. Aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade. Citação de Efésios 1:9. Pelo qual mistério os homens, por Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam partícipes da natureza divina. Citação de Efésios 2:18 e 2 Pedro 1:4. Beleza essa citação. Eu vou continuar aqui, o catecismo para, mas eu vou continuar até o fim, o número 2. Ele diz assim: levado por seu grande amor,
fala aos homens como a amigos. Olha que expressão mais bonita, que expressão feliz do Concílio Vaticano II. Deus nos fala como a amigos. A citação que está aqui é de João 15. Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, né? E entretém-se com eles para convidá-los e recebê-los em sua comunhão. Et cum eis conversatur. Né? Deus se entretém conosco. Deus conversa conosco. A palavra conversatur em latim não é exatamente o conversar português, mas ele se entretém, está lá conosco, como com amigos. Que coisa luminosa. Deus nos revela alguma coisa, mas não como um matemático que vem revelar uma fórmula matemática. Aprove a Deus, ele quis, por sua bondade e sabedoria. Ele não precisava, não era obrigação dele, mas ele quis, por bondade, se revelar e revelar o mistério da sua vontade. Aqui são as duas coisas que Deus revela. Deus revela a si e Deus revela o que ele quer, o mistério dele, a sua vontade. Com isso, o que é que acontece? Nós temos acessos, né, a ele através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, Deus Pai está no céu e nós temos acesso a ele. Como? Através de Jesus Cristo, o Verbo feito carne, no Espírito Santo. Então, vejam as preposições que aqui elas são importantes. Nós vamos ao Pai pelo Filho no Espírito. Ao Pai pelo Filho no Espírito. Né? É isso, essa riqueza trinitária que está aqui nessa citação da Dei Verbo. Pois bem, este Deus, Pai, ao qual nós iremos pelo Filho no Espírito Santo, ele vem, ele é invisível, mas levado pelo seu grande amor, ex abundancia caritatis sue, né? O latim do concílio é mais expressivo ainda, levado não é só pelo seu grande amor, pela abundância de sua caridade, ou seja, o amor de Deus ele transborda. Homines tamquam amicos alloquitur. Ele fala com os homens como quem fala com amigos. Com amigos. Deus quer que nós sejamos amigos dele. Esse texto, todas as vezes que eu leio, ele é capaz de me comover. Essa é a grandeza do Vaticano II. Né? Quando Bento XVI diz que o Vaticano II é um dom para a igreja, ele está falando disso. Então, quando as pessoas com malevolência se abordam o Concílio Vaticano II simplesmente como um concílio modernista, um concílio ruim, um concílio que só veio destruir a igreja, eu não sei que documento que esse pessoal anda lendo. Né? Eles andam julgando pelo espírito do concílio que não está nos documentos do concílio. Então, continuando o catecismo, no número 52, ele diz assim: Deus, que habita uma luz inacessível, primeira carta a Timóteo 6,16, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens, criados livremente por ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe e conhecê-lo e de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. Então, vejam que beleza, que coisa extraordinária o conteúdo desse desígnio de Deus. Não é? Deus habita em luz inacessível, está falando aqui claramente do Pai, né?
Ele quer comunicar sua própria vida aos homens. Então, é no Filho Jesus que nós vamos ser adotados. Então, é interessante nós, desde o início do nosso catecismo, termos ideia de como é que acontece essa salvação. Existe um abismo imenso entre o homem e Deus. O que é que Deus faz? Ele transpõe esse abismo. Nós não teríamos condições de ir lá. Nós não temos condições de fazer uma torre de Babel para chegar lá em cima. Deus vem, se abaixa, se encarna e assume nossa natureza humana. Só aí já é uma grandeza. O fato de, em Jesus, Deus e o homem estarem unidos. Mas não ficou só nisso. Ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo seja a unidade que une todas as pessoas neste Jesus, em um só corpo. Então a igreja, o mistério da igreja, onde Cristo é o corpo, a cabeça de um corpo, e o Espírito Santo é a alma que nos une a esse corpo. É assim que nós somos salvos. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Mais uma vez é uma citação da Dei Verbum. Deus, é interessante a gente parar de ter uma noção de revelação que seja intelectualista, não é? Uma noção de revelação onde Deus veio me contar um segredo. Jesus veio, trouxe um manual, aí de repente eu tenho acesso a esse manual, está lá um conteúdo, eu estudo aquele conteúdo, né? Muito bem, e pronto. Não. Deus, quando se revela assim. Quando você, por exemplo, você se casa, você convive com a sua esposa, convive com o seu marido. O convívio do dia a dia é revelador. Revela quem você é. Deus revela quem Ele é convivendo conosco. Ele veio e se fez carne. Então, não é somente uma questão de dizer palavras, mas as próprias ações de Deus, onde o agir de Deus e a palavra de Deus se interpretam mutuamente. É isso que o Concílio Vaticano II está dizendo. Olha só. Por ações e por palavras intimamente ligadas entre si, que se iluminam mutuamente. O que fez Jesus? Ele fez tal coisa. O que disse Jesus? Ele disse tal coisa. O que ele disse ilumina o que ele fez. E o que ele fez ilumina o que ele disse. Então, a revelação divina, ela acontece numa pessoa que é Jesus Cristo. Nós iremos ver, né, mais para frente, que é uma expressão muito feliz do Concílio Vaticano II, da Dei Verbum, no número 65, lá na frente, no 65 do Catecismo, nós vamos ler que Jesus Cristo é mediador e plenitude de toda a revelação. Isso daí é uma expressão tirada diretamente do número 2 da Dei Verbum, né? Muito bem. Então, essa revelação, né, esse projeto comporta, voltamos ao número 53, uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, Deus vai pedagogicamente nos preparando para receber a sua revelação em Jesus Cristo. É por isso que nós vamos tratar agora, vamos começar a tratar daqui a pouquinho, ainda nessa aula, da revelação que acontece no Antigo Testamento. Então Deus vai pedagogicamente nos amansando para a gente conseguir receber a revelação. Aí, agora, o catecismo faz uma citação extraordinária. Olha, esse catecismo é uma pérola preciosa. Eu não sei como agradecer. A gente tem que todos os dias, né, rezar pelo menos uma dezena do nosso texto para agradecer a Deus por Bento XVI e João Paulo II nos terem dado esse catecismo. É um negócio assim fantástico. Ele faz essa citação de Santo Irineu. Olha só, no famoso Adversus Heresis. Santo Irineu, o Contra os Hereges, está traduzido pela Paulus, né? Você tem acesso a esse texto também em português. Aqui, o catecismo diz assim: Santo Irineu de Leão
fala repetidas vezes dessa pedagogia divina sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. Aí vem a citação, belíssima, belíssima. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, olha só, para acostumar o homem a aprender Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Olha que beleza essa citação. O Verbo de Deus habitou no homem. Quer dizer, Jesus é Deus e homem, né? Mas por que Deus precisou vir aqui e se fazer homem? Diz Santo Irineu. Porque o convívio entre Deus e o homem não é muito fácil. Nós somos muito diferentes, né? Existe um abismo infinito entre Deus e o homem. Então, Jesus veio acostumar o homem a habitar com Deus. E acostumar Deus a habitar no homem. Deus precisa se acostumar também a ficar nesse lugarzinho apertado que somos nós, né? Nesse coração tacanha que é o nosso. Então, para ele se acostumar, para ele não ficar muito chocado de entrar em contato com esse nosso coração mesquinho, então ele primeiro entrou num coração extraordinário, o coração de Jesus, né? Esse homem, esse Deus que se fez homem. Muito bem, então entramos aqui nas etapas da revelação. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Número 54. Aqui o número 54 fará uma citação da Dei Verbo número 3. Criando pelo... Então vejam, Deus se revela. Como? Primeiro, a Dei Verbo já fala de uma revelação que está lá presente desde a criação, de alguma forma. Ele diz, criando pelo Verbo o universo e conservando-o, Deus proporciona aos homens, nas coisas criadas, um permanente testemunho de si e, além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo desde os primórdios aos nossos primeiros pais. Então, essa citação ela recapitula um pouco a nossa aula passada, que fala da revelação que está lá desde a criação, ou seja, uma revelação que a gente poderia chamar de revelação de forma imprópria, né? É a chamada teologia natural. É a presença de Deus nas coisas criadas. Porém, logo, Deus começa a se revelar aos primeiros pais. Ou seja, o que o catecismo está dizendo aqui é que Adão e Eva, lá no paraíso, não estavam às apalpadelas buscando Deus na criação, mas que desde o primeiro homem Deus se revelou. Então, Adão e Eva não receberam somente contato sobrenatural com o demônio que os tentou e eles caíram. Não. Deus estava já se revelando a eles. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Então, Deus se revelava, Deus dava a eles uma graça, Deus dava a eles a justiça, e os nossos primeiros pais eram resplandecentes, eram maravilhosos. Acontece que veio o pecado. E com o pecado, Deus parou de se revelar? Não, responde o catecismo no número 55. Essa revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda, novamente citação de Dei Verbo, após a queda destes com a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Então, Deus, já desde o início, né, dava a eles uma esperança, né, de alguma forma, de ter um contato com a salvação. Vem uma bela citação da oração eucarística quarta, né? E aí entramos na questão da aliança com Noé. Vejam, essa aliança noática, esta aliança com Noé, ela é importante pelo seguinte. Deus fez uma aliança com Abraão. Com essa aliança com Abraão, deu início ao povo de Israel, e desse povo de Israel veio Jesus. E, portanto, ali nós temos a religião verdadeira, o caminho verdadeiro de Deus, através da revelação propriamente dita.
Revelação feita a Abraão, depois aos patriarcas, profetas, e finalmente chegamos a Jesus e aos apóstolos, na plenitude dos tempos. Esse é um caminho. Acontece, porém, que como é que ficam os outros povos? Né? Bom, os outros povos, claro, vão ter que se converter também para a igreja. Mas e aqueles que ainda não se converteram, não têm relacionamento nenhum com Deus? Estão absolutamente de costas para Deus? No campo da revelação? Eles estão somente no campo da crença? Bom, abre-se aqui uma porta, que é a aliança que Deus fez com Noé. A aliança noática. Não é? Noé, ele é o, digamos, predecessor da humanidade inteira. Ou seja, se houve um dilúvio que matou todo mundo, só ficou Noé e a família dele, então ele, quando fez uma aliança com Deus, fez uma aliança para todos os povos. Então o que é que nós podemos dizer isso? O que é que o catecismo nos diz isso em primeiro lugar? Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura antes de tudo salvar a humanidade passando por cada uma de suas partes. A aliança com Noé depois do dilúvio exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados segundo seus países, cada um segundo sua língua e segundo suas clãs. Vejam algumas coisas aqui que precisamos explicar. Primeira coisa, o que quer dizer economia divina? Economia aqui não tem nada a ver com dinheiro. A palavra economia vem do grego oiko, quer dizer casa, oikos, nomos, quer dizer lei, é a administração da casa. Então, a comparação que está por trás dessa palavra é o seguinte: você imagina que esse mundo é uma grande casa. O que é que Deus, Pai de família, faz para administrar sua casa? Ou seja, para nos salvar, para nos fazer o bem. Então, quando você ouvir na teologia essa expressão economia divina, na sua cabeça deve imaginar Deus que age na história para nos salvar. Né? Então, Deus, nele mesmo, lá no céu, não é economia, é Deus imanente nele mesmo lá. Aí quando Deus entra na história, ali é economia, é história de salvação. Então, quando fala de economia, você lembra imediatamente história de salvação. Tá? Então, dentro da economia divina, ou seja, da história de salvação, Deus fez uma aliança com Noé, que é uma aliança com as nações. Né? Essa ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. Aqui, meu irmãozinho, o catecismo está dando uma paulada, mas uma paulada imensa em cima da pretensão de um governo mundial. Por quê? Porque essa história que esse pessoal quer, um governo mundial, é arrogância e é soberba. Quando Deus dividiu os povos, depois de Babel, Deus dividiu os povos para quê? Para que a humanidade se limitasse o orgulho, o seu orgulho. Aí o que acontece? O ser humano não aprende a lição. Nós queremos agora fazer uma unidade. Como? Olha aí, uma unidade que seja a maneira de Babel. Eu vou enfrentar Deus, eu vou tomar o lugar de Deus. Aqui que está a pretensão. E é um governo mundial que realmente quer tomar o lugar de Deus. Eles querem decidir quem vai viver, quem vai morrer, né? Como que você pode fazer sexo ou não pode. Eles querem decidir tudo da sua vida. Essa é uma unidade terrível, a unidade de Babel. Pois bem, contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constituem uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória. Então vejam só, existe a idolatria. Então a igreja admite e vê o seguinte, que
por causa do pecado. Número 1, politeísmo, ou seja, essa história de vários deuses. Isso daí é fruto do pecado, sem dúvida nenhuma. Segundo, a idolatria da nação e a idolatria do seu chefe. Isso que o cristianismo teve que enfrentar desde o início. Isso aqui é a descrição perfeita do Império Romano. O Império Romano era um império politeísta que adorava o próprio império através dos sacrifícios que eram oferecidos ao divino imperador. A aliança com Noé, número 58, permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos, Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau de elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, nós vemos nessa história, concreta, específica, de Noé, uma aliança que persevera até que finalmente essas pessoas recebam a pregação do Evangelho. Então, vamos supor alguma tribo africana que nunca tenha recebido a pregação do Evangelho, muito bem, ali ainda está uma aliança de Deus com eles através da aliança de Noé. Claro, uma aliança pervertida pelo pecado humano, por causa do politeísmo, por causa de tantas coisas. Mas não quer dizer que Deus os tenha abandonado. E isso para nós, que somos evangelizadores, é uma grande consolação. Por quê? Porque nós sabemos que antes do pregador sair de casa, a graça de Deus já está lá. A graça de Deus já está trabalhando no coração da pessoa, para que a pessoa receba essa graça e receba a palavra de Deus que vem para revelar definitivamente os desígnios e amor de nosso Deus. Bom, na próxima aula, então, nós iremos falar de Deus que elege Abraão. Por enquanto, ficamos por aqui. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, continue colaborando com o nosso site. Nós precisamos de sua ajuda, de sua perseverança, para que a palavra de Deus se espalhe pelo mundo. O verbo de Deus, a palavra de Deus não está amarrada, diz São Paulo. Então, vamos desamarrá-la e deixar que ela faça o seu serviço. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.